Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no podcast Que Viagem Foi Essa? Aqui quem fala é a Jéssica Viajante. O objetivo desse podcast é trazer diferentes experiências de viagem de pessoas variadas com dicas sobre todas elas, para vocês conhecerem, se inspirarem e tirarem aquela viagem que vocês estão querendo fazer do papel. E agora vamos ali comigo descobrir que viagem foi essa? Aperte o play e decole. Que viagem foi essa? Oh, o mundo inteiro pra gente escutar. Que viagem foi essa? Oh, um novo destino em todo lugar. Que viagem foi essa? Hoje a gente tá aqui com a Inayana, que eu conheço da faculdade. Ela vai vir contar aqui perrengues internacionais e dicas nacionais para vocês. E eu vou deixar ela aqui se apresentar. Pode ficar à vontade, Inayana. Olá, meu nome é Inayana, eu sou nascida e criada em Goiânia, passei a maior parte da minha vida lá. Atualmente eu moro em São Paulo, sou acho que recente apaixonada em viagens, eu diria. Comecei ali na faculdade e desde então acho que toda a minha vida é preparada para a minha próxima viagem. Adoro fazer exercícios corporais com movimento, né, gosto de fazer pole dance, lira, yoga, circo e observar muito o comportamento humano também. Acho que se eu pudesse falar de mim rapidinho é isso, essa é a Inayana. Legal, legal. Pegando esse gancho, né, que você falou que a sua vida hoje é focada nas viagens que você quer fazer. Como que você começou a viajar? Como que as viagens começaram a estar presentes na sua vida? Eu acho que começou de forma um pouco inconsciente desde criança, que eu fui criada para ser muito livre, em que o mundo era uma grande oportunidade. Então, assim, eu nunca tive um sonho de morar em Goiânia, de fazer a minha vida em Goiânia, mas eu acho que eu enxerguei o mundo mesmo na faculdade. Existia o programa Ciências Sem Fronteiras Saudades. e sim, e eu fui contemplada com uma das bolsas para ir. Eu fui para a Alemanha, morei 1 ano e meio lá, e a minha vida mudou completamente. Assim, eu não sei nem por onde começar a falar. Você vive a vida inteira numa cidade como Goiânia, que é grande, mas não é exatamente grande, é aquela bolha ali que você meio que conhece todo mundo. E aí, quando você sai de casa para experimentar o mundo, acho que foi isso que tocou o meu coração, assim, me mostrou todas as possibilidades de tipos de pessoas que existiam, estilo musical, estilo de pessoa, assim, eu sou uma pessoa, eu acho que você sabe, né, você lembra de mim na faculdade. Eu era bem uma Sim. goiana sertaneja, assim, e hoje em dia eu sou uma pessoa completamente diferente, tanto é que quem me conhece hoje em dia, se eu mostro foto de antes, fala: "Né, o que que aconteceu com você?", eu falo: "Ah, eu fui morar na Alemanha". É uma experiência mesmo, né, 1 ano e meio em outro lugar é bastante tempo para conhecer as coisas. E eu acho que mais do que isso, assim, lá eu morei numa casa com acho que tinha uns 40 brasileiros, era um albergue, assim. Então, foi uma experiência muito engrandecedora, não só por ser um intercâmbio fora do Brasil, muito por isso, mas, assim, por ter que aprender a compartilhar a vida com outras pessoas, hábitos muito diferentes, né, cultura muito diferente. Nossa, um brasileiro morar na Alemanha, assim, é sofrido, sabe, pelo clima, pelo tipo de pessoa que existe lá. Os perrengues que você passa e tá longe da sua família, né, não tem rede de apoio ou tem de um jeito meio diferente, conhecer vários lugares, enfim, isso mudou a minha vida de um jeito que eu não sei explicar direito ainda. E aí voltando um pouquinho para essa parte de viagens, quando você vai viajar, assim, você gosta de fazer uma viagem super planejada, com um roteiro, ou você gosta meio que assim: "Ah, vou escolher o destino e vou, chegando lá eu descubro", como que você gosta de fazer? E que tipo de viagem também? Eu sou muito da natureza e meio mística, assim, gosto de lugares místicos, tipo pirâmides do Egito, Machu Picchu, lugares assim. Nossa, adoro. Eh, não que tem natureza, mas também que tem intervenção humana ali, uma história,
de outras civilizações que passaram por lá. Eu acho que essa é a minha vibe. E eu gosto de um mix, assim, um meio a meio. É tipo, é porque, assim, para esse tipo de lugar, você precisa ter um mínimo de planejamento para garantir que você vai Uhum. conseguir visitar alguns lugares. Se você for para o É, Peru e não planejar com 4 meses de antecedência que você vai comprar a sua passagem, você simplesmente não vai conseguir ver Machu Picchu. Então, assim, eu é. olho coisas que precisam necessariamente ser agendadas ou planejadas com antecedência, e essas coisas eu com certeza me planejo. Mas Uhum. tudo que dá para não planejar, eu gosto. Você sabe que eu trabalho com planejamento, tô trabalho até hoje com planejamento, então essa é a minha vida. Então, na hora de viver a vida e viajar, assim, eu gosto de deixar a vida me levar um pouco Você mais. prefere ficar menos apegada ao planejamento, né? E quando alguém vai viajar comigo é difícil, que a pessoa fica assim: "Ai, o que que a gente vai fazer tal dia? O que que a gente vai fazer tal dia?" E eu falo: "Olha, A ver. se você quiser montar um roteiro e me apresentar ele, eu posso te falar se eu gostei ou não, mas não espere que eu vá montar um roteiro, tipo assim, 8 horas da manhã a gente vai tomar café no lugar tal, depois a gente vai no parque tal, depois a gente vai em 30 minutos no museu tal", porque isso me sufoca, sabe. A minha primeira viagem, a primeira que eu planejei, né, não foi a primeira pra fora, a primeira fora foi meio levada por uns amigos. Mas a primeira que eu planejei, eu fui no roteiro desse jeito, assim, é porque 8 horas tal, 9 horas tal, aí tinha comprava a entrada para os lugares, né, já com o horário de entrada. Aham. Nossa, mas ficou corrida demais, socorro. A gente passava mais tempo correndo de um lugar para outro do que aproveitando mesmo. Aí eu É isso, aprendi a deixar espaços, assim, para fazer coisas isso. diferentes. Porque acaba virando um peso, porque senão você tem um cronograma e você tem que seguir aquele cronograma e não pode sair do roteiro que você se culpa. E eu acho que tem alguns momentos que você tem que deixar ao acaso, sabe, assim, eu vou sentar nesse parque e ver a vida passar, que eu acho que essa é a hora mais legal de todas, sabe, que é a hora que você vê as pessoas de lá morando lá, e sendo como é a vida lá, sabe, essa é a parte que eu mais gosto, disparado. Sim, realmente eu acho que as coisas mais legais que eu descobri em viagens vieram desses momentos, assim. As coisas mais É, especiais, assim, quando a gente lembra, né, sim. mas interessante. Inclusive, gente, fica a dica aí para quem não sabe, Machu Picchu, o ingresso é em dólares, tá, e ele começa a vender muitos meses antes e ele se esgota. Então essa questão de você planejar antes se você não comprar, você não vai. Então É isso. é. E mesmo planejando, uma amiga minha acabou de voltar de lá e ela foi, agora eu não lembro se teve uma chuva lá que teve que caíram várias coisas, que desbarrancou, e aí ela Ah, tinha comprado, porque lá você também consegue fazer vários caminhos, né, não é um ingresso para o Machu Picchu que você compra, você pode passar lá no vai fazer a meio. trilha, né? Isso, aí você Ah, pode escolher fazer um dos picos, acho que são 3 picos, se eu não me engano, e eu fiz um na época. Eu passei lá no meio e subi um dos picos, e esse pico estava fechado, porque tinha desbarrancado um monte de coisa, e aí nossa. ela tinha se planejado, comprou 4 meses com antecedência, só que ela não conseguiu fazer uma dessas trilhas, acho que no fim eles deixaram ela trocar por outra, mas tem esses perrengues aí no meio do caminho que a gente não controla também, né. É. Nossa, que No triste, tadinha. Ainda bem que eles deixaram ela escolher, né, porque o valor é, não é barato também, né, pra não, gente. não é, não é. No dia que eu fui para Machu Picchu também, eu voltei de trem e um trem antes do nosso descarrilhou. Também, eu tô achando que isso Sério? acontece todo dia. Não sabia que era comum assim, eu só sabia da minha história, eu não sabia que era comum. O O seu da trem frente do descarrilhou ou o nosso da frente? O da frente. foi o da frente e a gente ficou lá esperando ele voltar, eu acho que era 10 da noite quando descarrilhou, e a gente Aconteceu a conseguiu mesma voltar coisa. meia-noite, assim. É. Aconteceu a Uhum. mesma coisa comigo. E aí no outro dia a gente tinha reservado aquela viagem da Montanha das Cores. Exatamente. Meu Deus, a gente estava nessa viagem sem saber. E aí a gente chegou atrasado, e aí eu não consegui fazer esse passeio, porque eu não deu tempo, porque saía umas 4, 5 horas da manhã, todos os passeios saem muito cedo, né, e eu perdi um desses passeios. Nossa. Nossa, eu até consegui, mas teve uma outra treta, tipo, a gente chegou, tipo, 1 hora da manhã e ia sair 4 da manhã. Aí eu falei: "Preciso pelo menos tomar um banho, né", passei o dia inteiro andando,
Preciso pelo menos tomar um banho para poder sair para o próximo passeio. E lá no hotel que eu estava, eles desligavam a água quente à noite. Nossa. E estava numa época fria, assim, Hum. tipo, lá em Cusco, né? E Aham. aí eu tive que sair caçando alguém do hotel, acordar. Tinha um cara que ele ficava Nossa. dormindo lá. Eu não sei se ele ficava esperando o pessoal chegar, mas ele ficava dormindo na recepção, assim. Eu tive que acordar ele para pedir para ele ligar a água quente para mim, porque não tinha condições de entrar na água gelada do jeito que tava. Mas era para esse passeio também da montanha. Nossa, que perrengue. A gente nem conseguiu, acho que a gente chegou umas 7 horas da manhã, o trem ficou descarrilhado, ninguém conseguiu colocar ele nos trilhos, e a gente teve que descer no trem de noite, de madrugada, e andar a pé e passar o Nossa! trem descarrilhado a pé. Então a gente andou um pedaço, tipo uns quilômetros no meio daquela mata lá. E tinha Nossa! senhor de idade, que a gente tinha criança. Foi uma coisa, assim, mas deu tudo certo. Todo mundo chegou onde tinha que chegar. Eu só perdi um passeio, mas todo mundo ficou bem, isso que importa. O menos mal é que esses outros passeios são bem mais baratos, né, do que Sim, o Machu Picchu, então sim. não é bem o fim do mundo, assim, mas que experiência, hein. Sim. Histórias pra contar, vira histórias. Socorro. Hoje nós vamos falar de uma viagem que a Nayana fez pra Chapada Diamantina, né. Ela foi pro Vale do Pati fazer a travessia lá na Chapada Diamantina, e a gente vai saber mais detalhes sobre essa aventura. Conta um pouquinho pra gente o que que te motivou a escolher esse lugar para viajar? Por que que você foi pra lá? Então, quando você falou pra eu escolher uma viagem que eu queria falar sobre, eu pensei: "Putz, e agora? De São qual eu tantas. vou de qual eu vou", não, e qual é a mais especial, porque cada uma marca a gente de jeitos muito diferentes também, né. Eu acho que essa me marcou, porque foi uma viagem que me marcou muito por dentro também, assim. Eu fiz ela pouco depois que a pandemia tinha passado, a gente tinha tomado as vacinas, mas o mundo ainda não tinha voltado, a gente estava naquele negócio ali, se não sabia se existia um novo normal, se o nosso normal antigo ia voltar. Eu estava passando por umas questões pessoais na vida também, e eu decidi ir para o meio do mato, ficar sem internet. E aí eu achei o Vale do Pati. Eu nunca tinha ouvido falar, foi na internet, assim mesmo, Google, Foi meio que e explorando mesmo algum lugar. foi muito no susto, assim. Foi uma viagem que eu fiz sozinha, acho que é uma das poucas viagens que eu fiz, viagens grandes, né, que eu fiz sozinha, sozinha. Não sozinha, porque lá você não consegue fazer sem guia, né, mas sozinha sem nenhum outro conhecido. E é uma travessia, para quem não conhece, você entra de um lado do vale, só tem como entrar de 2 jeitos: a pé ou montada num jeguinho, ou de helicóptero. Mas não passa carro, não passa moto, não passa nada. Então você entra andando e sai andando, e você atravessa o vale por 5 dias. Eu vi lá que parece que é 30, 40 quilômetros, é isso? É São, mais? são mais, quilômetros andados por dia são mais. Tem Ah, passeios de entendi. 3 dias, tem passeios de 5 dias. O que eu fiz dava no total uns 100 quilômetros andados, mais ou menos. Uau. Uhum. Eh, Alguns caminhos carregando a sua mochila, outros caminhos a gente deixava a mochila num acampamento e ia fazer o passeio, né. E eu acho que foi uma viagem desafiadora, né, não tem como falar que você não se desafia, e que você entra muito em contato com a natureza e muito em contato com você também. Lá no meio do Pati, você fica na casa das pessoas que moram lá, Uhum. e então, hoje em dia você não consegue, tipo, comprar uma casa para morar no Pati, eram as pessoas que já eram de lá, eles tombaram e agora essas pessoas podem ficar lá. E eles meio que transformaram essas casas em hotéis, mas não tem cara de hotel, tem cara de casa, e você paga um quarto para ficar lá. E você janta com eles, você almoça com eles, você tem contato com os moradores do Vale do Pati, eles contam a história deles para você. Lá pega internet, eu diria, hoje com o Starlink é impossível falar que não pega internet, mas para quem está passeando, nenhum guia libera a internet, a não ser que tenha alguém morrendo, que é muito difícil ter,
Você fica 5 dias completamente desconectado, não existe televisão, não existe rádio, não existe internet, então você é obrigado a conviver com as pessoas, e conviver com você, e conviver com a natureza. Então, assim, parece uma coisa muito básica, mas nos mundos de hoje em dia que a gente vive, é uma coisa, Tão assim, simples, né? é incrível, assim. O céu é muito estrelado, porque não tem luz, não tem iluminação lá perto, né, a iluminação das casas é muito fraca, e o vale é estrondoso, assim, então tem várias casas, as pessoas acabaram casando, se relacionando e tendo filho, então tem algumas noites que vários vizinhos descem para uma casa só e os filhos de Dona Ana começam a tocar um forró e e acender uma fogueira. E assim, nossa, foi a experiência mais incrível que eu já fiz na minha vida. É muito difícil eu falar que eu repetiria uma viagem, porque o mundo é muito grande, né, a gente tem vontade de conhecer o mundo inteiro, então repetir uma viagem dá uma dor no coração, tipo assim, eu poderia estar conhecendo um lugar novo. Mas nosso Vale do Pati eu iria de novo, assim, sem sofrimento nenhum, sabe. Tem um apego emocional ali, né? É muito, assim, me deu propósito na vida, sabe, de entender por que que a gente tá vivo, assim, o mundo é muito gigante, a natureza é muito maravilhosa e é muito bom estar em contato com aquilo tudo e se desafiar e ver que você é capaz de ficar 5 dias andando e sair do outro lado, assim, nossa, eu não tenho palavras. Na verdade tem várias, né, acabei de falar várias. Parece incrível, eu fiquei doida pra conhecer agora. É muito legal, é muito legal. E é super possível de qualquer pessoa fazer também, assim, É uma trilha mais tranquila? tem dias e dias, não deixa de ser uma trilha, né, não é um Uhum. caminho asfaltado, tem pedra solta, aí tem dia que é mais retão e você não passa por muita subida, tem dia que eles chamam de escalaminhada, que é quase uma caminhada em pé, assim, se agarrando nas pedras, e tem dia que acho que os últimos dias são mais difíceis, porque é mais descampado, assim, então você pega muito sol e você já tá cansado de todos os dias, mas é super possível. Eu fui com bons guias também, e o grupo eu não fui com um guia só pra mim, né, era um grupo de 4 ou 5 pessoas junto comigo, e o grupo todo muito legal também, todo mundo muito aberto à troca. Foi uma viagem muito incrível, mas muito natureza, assim, tem que gostar de um perrengue, que eu me lembro não tinha chuveiro quente, mas você tá na Bahia, então tá tudo certo, não é o frio do Peru, é o calor da Bahia. Faz a diferença, né, se você passou o dia inteiro andando debaixo do sol, um banhozinho gelado no final do dia é o que a gente quer. É Mas isso, é isso. Aí a gente dormia em quartos compartilhados, todos os banheiros também compartilhados, então assim, é realmente uma casa, e aí vários grupos ficam nessa casa. Nossa, mas recomendo muito, é muito legal. é uma experiência totalmente diferente. E quando você lembra, assim, da viagem toda, o que mais te dá saudade, assim, o que mais te pegou? Eu acho que foi essa noite que eu comentei dos filhos de Dona Ana, realmente os filhos de Dona Ana existem, eu não inventei o nome aleatório. Tem uma casa lá dentro, que é a casa da Dona Ana, é uma das moradoras, é uma casa lindíssima, maravilhosa, cheia de flor. E ela tem vários filhos que moram lá no vale também, e tem uma noite específica da semana que todos eles vão pra casa dela e cada um toca um instrumento e eles fazem um forró, e várias pessoas de várias casas do Pati descem pra lá e é um poeirão subindo de gente dançando forró e fogueira acesa, e você vê a luz da lua. Eu acho que essa experiência tá gravada no meu coração de um jeito, assim, eu acho que pode ter sido um dos melhores momentos da minha vida, assim, a vida no mais puro estado dela, sabe. Parece aqueles momentos que nunca vão acontecer de novo igual, né. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso com certeza foi o que mais me marcou. De todas as montanhas que a gente sobe, que a gente vê tudo lá de cima, que parece que a gente tá no topo do mundo, a parte que mais me marcou foi o forró dos Filhos de Dona Ana. Fiquem na casa de Dona Ana quando vocês forem, peçam para o guia de vocês reservarem a casa de Dona Ana. Fiquem espertos aí para não perder o forró, importante. E o guia me falou que essa casa do Dona Ana, ela é super disputada, que é uma das primeiras que acaba as reservas, então quando você tá indo, isso é uma das coisas que se você quiser ir, você realmente precisa se planejar com antecedência, que é ficar na casa de Dona Ana.
Veja só, gente. Casa de Dona Ana não é que nem coração de mãe, ela tem Não limite é. de É lotação. isso, é isso. Se preparem. Só desviando um pouco do assunto de natureza, agora a gente vai falar um pouquinho de perrengues. Teremos um perrengue internacional. Eu tô curiosíssima para saber, que a Aina vai trazer pra gente hoje um perrengue francês. Esse Conta pra perrengue. gente, o que foi que aconteceu lá na França? Gente, deu tudo errado, assim, tudo que você pode imaginar deu de errado nessa viagem. Você fala: "Ai, perrengue é ir pra viagem e não tomar banho". Não, perrengue foi o que aconteceu na França comigo. Foi na época do intercâmbio, então eu estava morando na Alemanha, e como nós éramos todos estudantes bolsistas, a gente era muito low cost nas nossas viagens também. E nós éramos jovens, então assim, a gente não tinha tanta experiência nas coisas, então a gente fez alguns erros básicos que hoje nos meus 31 anos eu não cometeria mais. Então a gente viajava muito naquelas low cost, sabe, Uhum. que eu acho que era Ryanair, e essas companhias low cost geralmente elas têm voos para cidades menores, né, geralmente é uma cidade no meio do nada, e aí você chega nessa cidade e vai para o lugar que você realmente quer ir. E a gente queria ir para o sul da França, a gente queria visitar uma região que chamava Gorge do Verdon. Não Hum. falo francês, então pode ser que eu esteja falando errado. Mas é uma região muito linda, com uma água muito verde, e essa era a proposta. A gente ia visitar Montpellier, enfim, a gente ia ali no sul da França. Compramos essa passagem, chegamos nessa cidade que não era a cidade que a gente ia dormir. A gente ia dormir em outra cidade. Então a gente tinha reservado um carro para levar a gente da cidade A para a cidade B. O nosso primeiro erro foi que a pessoa que reservou o carro e a que tinha carteira de motorista internacional e a pessoa que tinha dinheiro no cartão para pagar o calção do carro eram pessoas diferentes. Deixa eu falar que esse perrengue já chegou aqui algumas vezes nesse podcast. Gente, dica número 1. Erro clássico, gente, já fica anotado aí, pelo amor de Deus. Isso, porque você pensa que é uma coisa muito básica eu reservar com o meu nome e outra pessoa pagar, afinal de contas eu estou pagando, mas não, eles simplesmente não aceitaram que a pessoa da carteira de motorista não era a mesma pessoa do cartão. E aí, não tinha o que a gente fazer, por nada no mundo, ninguém queria reservar esse carro pra gente. E esse aeroporto era no meio do nada, ele não era na cidade, esse era um aeroporto tão pequeno que ele fechava à noite. Então, assim, não tinha nem como a gente dormir no aeroporto, que tipo assim: "Ah, beleza, então a gente dorme aqui, amanhã a gente resolve". Não tinha táxi, não tinha não era uma época que existia Uber, assim, acho que até existia, mas o ano era, Nossa. sei lá, 2013, 2014. Eu talvez lá tivesse começando, mas assim, era no meio do nada, um Uber não sei se ele ia buscar a gente também. E aí uns alemães que estavam atrás da gente na fila ouviram todo esse rolo e eles falaram: "Ouvimos que vocês estão com problema, a gente está indo para uma cidade", que era uma cidade C, não era a cidade que a gente tinha hotel reservado, "mas se vocês quiserem a gente deixa vocês lá, porque enfim, não tem como vocês dormirem aqui também, estava meio frio, não tinha como dormir nem fora do aeroporto". Socorro. Aceitamos a carona, beleza, esses bons alemães vão nos levar para a cidade, chegar lá a gente reserva um hotel. Meu Deus, eu acho que eu tô vendo onde está indo. Socorro. Essa nem foi a pior parte da viagem, foram etapas. Chegamos nessa cidade C, e aqui eu vou falhar o nome de várias cidades, porque faz muito tempo que isso aconteceu, eu não lembro do nome das cidades, mas era tudo sul da França. E aí eles deixaram a gente na rodoviária, e uma parte dos nossos amigos, nós estávamos em 5 pessoas, uma parte ficou na rodoviária com as nossas mochilas e a outra parte foi procurar hotel. Era uma Hã. época, assim, que a gente não tinha nem internet no celular para abrir um Booking, para abrir um Airbnb. E estava à noite, essa Estava à hora já? noite, já era de noite, Eita. isso. No sul da França, se é que No você sul da entende o que eu estou França. dizendo. É. Porque às vezes a gente fala França, França é cidade europeia. Não, o sul da França é um lugar assim. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. Andamos por essa cidade inteira, não existia um hotel sequer com vaga pra gente. Eita. Nem caro, assim, Todos nem lotados, todos lotados. Eu não sei o que estava acontecendo naquela cidade, provavelmente era uma época que todo mundo ia pra lá, porque enfim, estava começando a esquentar.
Levaram a gente pra essa cidade, simplesmente não existia hotel, a gente cogitou dormir na rodoviária, só que na hora que a gente voltou pra rodoviária tinha uns amigos nossos desesperados chorando que uma pessoa tinha tentado assaltar eles lá. E aí a gente pegou as mochilas e saiu correndo. E aí, em algum momento da noite, a gente passou na porta de um hotel que tinha um português saindo do hotel. Aí a gente perguntou se tinha vaga pra ele, ele nem trabalhava lá, ele falou assim: "Eu não sei, aqui não tem recepção, mas se vocês quiserem eu abro a porta pra vocês entrarem e vocês ficam aqui na recepção esperando alguém aparecer". Meu Deus. Entramos no hotel, não era um hotel de recepção, estava muito tarde à noite já, aí a gente ficou com medo e falou: "Vamos subir nos andares?". Então a gente invadiu o hotel. Jéssica, tomara que eu não seja presa, eu acho que meu crime já prescreveu. Não, acho que agora não, agora já foi. Esse hotel nem sei se existe mais. Em outro país, nem falei o nome da cidade, mais de 10 anos, então esse Esse crime já podcast não prescreveu. será traduzido para francês. A gente invadiu uma propriedade privada, a gente subiu no terceiro andar, colocou nossas malas no corredor e falou: "Vamos dormir aqui". Aí chegou o momento da noite, alguém falou assim: "Gente, a gente invadiu uma propriedade, né, vocês entenderam que a gente pode ser presa". Aí bateu consciência pesada, a gente desesperou e a gente saiu desse hotel De madrugada. de madrugada, era tipo meia-noite. Hum. Aí chegou um momento em que a gente achou aquelas lojinhas de doner kebab. Doner kebab na Europa é aqueles kebab mesmo, né, comida árabe. E tinha uma lanchonetezinha lá de comida árabe, com um cara que trabalhava lá dentro, e a gente entrou e perguntou se podia ficar lá. Ele falou: "Bom, vocês podem ficar aqui até 1 hora da manhã. 1 hora da manhã esse estabelecimento fecha e não pode ficar ninguém aqui dentro. Aí vocês têm 2 opções, porque tem uma câmera e o meu chefe não pode ver ninguém além de mim aqui dentro. Aí vocês podem entrar nesse porão aqui", e aí ele abriu uma porta do chão e mostrou pra gente o lugar onde ele guardava e colecionava os brasileiros que ele sequestrava. "Vocês podem ficar nesse porão aqui, e aí meu chefe não vai ver vocês, ou vocês podem ficar nesse beco aqui", e aí ele mostrou o beco que ficava do lado da lanchonete e a parede era de vidro. E aí ele falou: "Vocês ficam lá, eu fico aqui, eu vigio vocês, vocês me dão uma quantia simbólica, e eu garanto pra vocês que vocês vão estar seguros a noite inteira". Como é que acredita? Não, mas eu falei: "Bom, eu não vou entrar nesse porão, eu vou pro beco". Vocês ficaram no beco? A gente ficou no beco, a gente deve ter pagado no meio do caminho dessa história, era eu e mais 4, a gente achou 2 brasileiras na mesma situação que a gente, então nós éramos 7. Nossa, tadinha, Então que bom cada que um elas deu encontraram vocês, né, porque cada um deu 10 euros e a gente ficou nesse beco. ele Aí em ganhou um determinado dinheirinho. Aí, durante a noite nesse beco, obviamente ninguém conseguiu dormir, porque era um beco Uhum. escuro no sul da França. E aí, no meio da noite, o cara que tentou assaltar os meus amigos na rodoviária começou a passar na frente do beco. Meu E ele Deus de ia e Deus, voltava, só tem esse ia e cara nessa voltava. cidade e ele sai Era uma assaltando cidade muito todo mundo, pequena, era assim. uma cidade muito pequena, então com certeza ele sabia em todos os lugares que a gente estava. Ele combinou com o cara Ele do o cara do kebab. Aí, umas amigas que estavam comigo começaram a chorar. Aí a gente foi lá nesse cara do Doner que a gente pagou 70 € e falou: "Esse moço aqui tentou roubar a gente na rodoviária, ele vai tentar roubar a gente aqui". Aí ele falou: "Fiquem tranquilas, eu vou lá conversar com ele". Ele pegou uma arma, Socorro. enfiou na parte de trás e Aí atravessou a vocês rua pra conversar. já não sabe se corre do cara que roubar vocês ou dele. Aí ele foi lá, conversou, gesticulou, que não sei o quê, não sei o quê, e voltou e falou assim: "Fique tranquila, ele não tentou te roubar. Ele estava pedindo dinheiro pra voltar pra cidade dele só, mas ele estava pedindo por favor, não era uma tentativa de assalto". Em qual língua? É que ele falou que você não entendeu direito o que ele falou. Aí a gente: "Ah, então tá bom, então é isso". E esse cara ficou a noite inteira passando lá. Na hora que apareceu a primeira luz do dia, a gente saiu. A gente conseguiu ir para o lugar que alugava carro em outra filial no centro dessa cidade. Não sei o que que a gente fez, que lá nesse lugar eles finalmente reservaram pra gente nas mesmas condições, era uma pessoa com a carteira de motorista e outra pessoa com cartão de crédito, então foi só pra gente dormir na rua. E aí eu vou te contar que essa não foi a pior parte da viagem. Meu Deus, socorro. A gente conseguiu alugar o carro, a gente dirigiu até Gorges do Verdon.
Quando a gente chegou na primeira ponte, era lindíssimo, era maravilhoso. A gente falou: "Vamos tirar uma foto aqui agora". A gente desceu do carro, a gente trancou o carro com todas as nossas mochilas dentro. A gente foi na ponte tirar uma foto. Da primeira foto à última, deram 9 minutos. Quando a gente voltou no carro, não tinha nada dentro mais. Entraram, abriram o carro e levaram tudo. Destrancaram o carro, eles levaram nossas malas, nossas comidas, nossos casacos de frio, que estava meio frio, nosso passaporte, nosso Os visto, nossos passaportes. cartões, nosso dinheiro, nossos celulares. Eles levaram tudo que não estava com a gente, que era muita coisa. E aí esse foi o segundo erro da viagem. Usem doleira e não tirem ela do corpo nunca mais. Eu nunca mais tirei a doleira do meu corpo depois que eu passei por isso. Meu Deus, eu tô preocupada. Como que Eles vocês fizeram? levaram tudo. Aí a gente foi numa delegacia chorando, fizemos um BO, assim, também não ligaram tanto assim pra gente, meio que falaram assim: "Mas também, né, o que que vocês estavam fazendo ali?" Sim, vocês vieram pra cá Pra que sozinhos de que carro. vieram também? Pra que vieram? Fizemos um BO, e aí enfim, chegamos lá no Airbnb, entre aspas, aproveitamos o resto da viagem, que também não tinha como, não tinha nada, e voltamos para o aeroporto para voltar da nossa viagem maravilhosa. Lá, Pede passaporte pra embarcar. obviamente, eles não deixaram ninguém embarcar. Um amigo meu ficou com a doleira e essa pessoa conseguiu embarcar. Os outros 3 e eu ficamos para trás. E aí eu sentei no aeroporto e comecei a chorar, porque não tinha mais o que eu pudesse fazer. Porque não existe o Pix. Se minha mãe fizesse um Western Union para mim, eu não conseguia sacar porque eu não tinha documento, Uhum. então não tinha o que fazer. Gente, Aí vamos che vamos vamos fazer uma breve janela aqui para agradecer pela criação do Uber, do do Pix. Pix, entre Da da outros, da carteira digital no celular e da espero que carteira crie o digital. tá na hora do passaporte digital no celular, não é mesmo? É, eu acho que tá chegando, né? Eu ouvi alguma conversa sobre isso, depois eu vou pesquisar mais. Tá na hora. E aí, uma aeromoça viu todo esse rolê, nos viu chorando, chegou e falou: "Bom, eu tenho uma amiga brasileira, ela não mora aqui, ela mora numa cidade perto, mas se vocês quiserem eu posso ligar pra ela pra ver se ela consegue ajudar vocês". E a gente: por favor". E aí, essa mulher brasileira, ela não morava na cidade perto, ela morava a 2 horas de lá. Ela foi de carro buscar a gente, e eu conversando com a minha mãe, porque uma das pessoas tinha celular ainda, eu falando: "Olha mãe, tem uma brasileira, ela tá vindo buscar a gente". E a minha mãe era na época daquela novela Salve Jorge, que aquela morena era sequestrada para trabalho escravo. E a minha mãe: "Você não vai com essa brasileira, porque ela vai te sequestrar e eu não vou te achar nunca mais". Eu não tenho o que eu fazer, eu Socorro. preciso ir. Ou eu vou ou eu moro nesse aeroporto. Essa mulher foi um anjo que apareceu na Terra. Ela levou a gente pra casa dela, ela deu comida pra gente, ela deu roupa pra gente, ela comprou as passagens pra gente do sul Nossa. da França até Paris, porque só tinha como emitir o passaporte em Paris. Eh, Sem garantia nenhuma que a gente ia devolver o dinheiro pra ela. A gente devolveu, lógico. Conseguimos chegar em Paris. Lá em Paris, uma das pessoas que estava com a gente tinha um pai que tinha um amigo que morava lá, a gente conseguiu ficar de favor lá também, até a embaixada abrir, porque era um domingo. São tantas camadas nesse perrengue. Muitas! Aí a gente não podia emitir o passaporte de emergência, porque o passaporte de emergência você tem que voltar direto para o Brasil. E a gente não podia voltar para o Brasil, porque a gente estava no meio do intercâmbio, se voltasse para o Brasil, pagava multa. Aí Nossa, esse amigo desse cara ainda pagou o nosso passaporte. vocês emitiram um novo passaporte lá em Emitimos um Paris. novo passaporte em Paris. A minha cara inchada de tanto chorar. Se aquele cara que roubou vocês soubesse do trabalho que ele estava dando, do perrengue que Nossa, ele estava causando, ele tinha deixado os passaportes. pelo menos o passaporte, sabe, porque ele conseguiu muita coisa. E a nossa cara, todo mundo branco, chorando, todo mundo com medo de não voltar pra casa nunca mais. Gente, A gente conseguiu emitir nosso passaporte. O último perrengue foi que o passaporte estava limpo, né, não tinha carimbo. E quando a gente foi atravessar na fronteira, deram uma encrespada com a gente, porque
Como assim? A gente tinha um passaporte limpo, emitido em Paris, que não tinha carimbo, não tinha visto. Nosso BO estava em francês, mas também não valia de nada, estava escrito que a gente perdeu uns documentos ali. E encresparam, encresparam, encresparam. No fim, uma das famílias desceu. Uma das famílias estava no ônibus com a gente, voltando para a Alemanha, desceu. Nosso santo estava cansado de trabalhar por nós ali e a gente continuou. E assim a gente conseguiu atravessar a fronteira e voltar para a Alemanha. E aí lá na Alemanha a gente conseguiu reemitir nosso visto. E essa é a minha história. Jesus, meu Deus do céu. Muitos aprendizados no meio dela, né? Eu acho que esse perrengue, pelo menos até agora, ele tá ganhando como o perrengue mais difícil desse podcast. Eu nunca vi uma história pior do que a minha, assim. E toda vez que eu conto, demora muito pra contar, porque aconteceu muita coisa. Não, mas 9 minutos, eu ainda tô surpresa. O cara, ele foi muito profissional. Ele foi. 9 minutos. Eu tenho uma teoria, em uma das fotos aparece 2 caras numa moto. Eu tenho uma teoria que foram 2 caras numa moto. Dois caras numa moto lá na França. Não acontece só no Brasil. Acreditem, o sul da França não é para amadores. O sul da França é igual ao Brasil. E eu nunca fui assaltada no Brasil, viu? E eu moro em São Paulo. Fica aí a reflexão pros pessoal que tem espírito de vira-lata aí, que não gosta do Exatamente. Brasil. Existem 2 caras numa moto no sul da França. Existem. E eles não têm dó de você. Eles podem acabar com essa vida de formas que vocês nunca imaginaram até hoje. Socorro. Desespero total. Nossa, no lugar de vocês teria chorado muito também. Ah, eu chorei bastante. Depois eu te mostro umas fotos. Eu te mando umas fotos da. Eu tenho até hoje as fotos desse passaporte. Minha cara branca, inchada, a boca branca, assim, sem cor, a cara de choro. E eu tenho a foto dos meus amigos também, porque a gente se deu as fotos 3x4 pra ficar de lembrança. E todo mundo com a mesma cara, inchado, branco, chorando. Mas ainda bem que vocês estavam juntos, né? Passar um rolê desse sozinha ia ser puxado. Nossa, se eu tivesse sozinha, assim, eu nem sei. E aí, quando vocês remitiram o visto na Alemanha, não teve mais problema, o passaporte ficou tranquilo. Não, aí ficou tudo tranquilo, tudo nossa vida normalizada e foi super tranquilo remitir o visto lá também, porque a gente era estudante lá, a gente tinha visto de estudante, né, então era só comprovar que, enfim, você tinha sido roubado e continuava estudando, foi super tranquilo tirar o visto. Ah, menos mal. Eu achei que tinha alguma regra relacionada a você ter um BO, que aí eles te deixam embarcar sem o documento, alguma coisa nesse sentido e tal. Olha, eu confesso que se tem, na época eu não sabia, confesso que ainda não sei, mas hoje a minha doleira, ela só sai de mim quando eu volto pra dentro da minha casa. Tranco a porta e aí eu tiro a doleira. Em qualquer lugar que eu vou, a doleira nunca mais sai de mim no momento que eu saio da minha casa, que eu começo uma viagem, sabe. É, gente, fica aí, a dica especial dessa história é a doleira. A doleira e leiam as letras pequenas pra ver se a pessoa que tem a carteira de motorista é a mesma que tem seu cartão. Nossa, já chegou esse perrengue aqui em outros casos de várias variações, assim. Ah, porque tinha carteira, mas não tinha permissão internacional para dirigir, ou então uma pessoa tinha carteira, a outra tinha permissão, a outra que fez a reserva. Não é um negócio simples esse negócio de reservar carro na Europa. E aí, pensando em todas essas viagens que você já fez, acho que você tem muitas experiências, inclusive depois vou deixar o convite aqui para a gente voltar aqui de novo, falar de mais algumas viagens depois. Ah, eu Mas adorei, eu volto. bom, vai ter parte 2, gente, depois fiquem atentos. Qual seria um conselho, assim, que você daria para os nossos ouvintes que estão querendo começar a viajar, ou então que gostam de viajar, mas não têm tido tanta oportunidade? Qual dica você daria para a galera, assim, que está querendo se aventurar mais? Eu acho que, nossa, não tem nada mais clichê que eu possa falar do que vai mesmo se você tiver com medo, sabe, assim, porque eu acho que é muito mais fácil arrepender de não ter ido do que arrepender de ter ido, assim, eu nunca me arrependi de ter ido. "Ai, não tem ninguém pra ir comigo", vai sozinho. "Ai, mas eu não gosto muito de ficar sozinho", fica em hostel, você conhece um monte de gente. "Ai, mas", sabe, assim, não tem muita desculpa, se você tem chance de ir, vai.
para qualquer lugar, assim, qualquer experiência é muito válida. Eu acho que qualquer lugar que a gente conhece, assim, a 2 horas de casa é uma experiência enriquecedora, a gente conhece pessoas no caminho e começa a enxergar o outro de um jeito diferente, começa a ser mais empático, é isso que você falou mesmo, começa a entender a realidade de outros lugares, eh, e sair da nossa bolha e ver a quantidade de gente diferente que existe no mundo, eu acho que é muito engrandecedor. E não tem nada além de vai com medo que eu consiga falar. Vai valer a pena e você vai ficar menos medroso, eu acho que é isso, ou medrosa. Você cria casca pra muita coisa e no fim, você tem uma história pra contar no podcast. Olha só, motivação para vocês viajarem. Venham aqui me contar depois os perrengues de vocês. E eu acho que indo a gente coloca problemas que hoje são grandes em lugares muito menores da nossa vida. A gente vê a imensidão que é esse mundo e vê que o nosso problema, sem querer romantizar nada, mas quem sabe ele pode ser um pouco menor do que ele é hoje na nossa vida. Boa, gente. Hoje a gente falou aqui com a Ina, minha colega de faculdade, colega de trabalho e colega de aula de circo. Isso. Falamos da viagem dela para a travessia do Pati. E falamos também de um perrengue, que a história é muito interessante, no sul da França, digno de muitas emoções. E as dicas que ela deixou aqui pra gente hoje é: carrega a sua doleira, não esqueça, a sua doleira é muito importante. E a dica que fica, gente, façam as viagens que vocês querem fazer sem medo. Muitas vezes os problemas são menores do que a gente acaba imaginando. E aproveite as oportunidades aí que vocês tiverem de conhecer novos lugares e novas pessoas. Ina, te agradeço muito por participar. Gostei muito da nossa conversa. Pode voltar depois para você contar mais. E muito obrigada. Eu gostei muito, obrigada pelo convite, assim, superou minhas expectativas, adorei. Quero voltar e depois você tem que contar suas histórias também, quero ouvir as suas. Vamos ter que fazer a entrevista reversa. Obrigada, gente, e fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Que Viagem Foi Essa? Dá uma olhadinha no que vem por aí. A Rússia, eu acho que entrar em um país em guerra de forma geral já é muito difícil, né? No dia que eu ia sair, teve um ataque ucraniano de drone aos aeroportos russos, tá? E eles cancelaram todos os voos. Aí eu fiquei preso por um dia e aí eu vi que não tinha expectativa para o voo retornar. Aí eu decidi trocar a minha passagem para cruzar a Europa de trem. Era num trem extremamente antigo, tá? Um trem da União Soviética ali. E eu dividia um quarto em um vagão com uma família russa, tá? Então tava aí um pai russo, que ele devia ter uns 60, 70 anos, e 2 filhos. Aperte o play e decole. Que viagem foi essa? Oh, oh, o mundo inteiro pra gente escutar. Que viagem foi essa? Oh, oh, um novo destino em todo lugar. Que viagem foi essa?